Economia é com você, Juliana Rosa. E eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala em BNDES, a gente pode passar para quem escuta a ideia de que existe um banco que tem dinheiro saído de algum lugar e que esse dinheiro brota numa árvore e ele pode ser empregado de forma discricionária e tal, como bem entenderem os gestores. Só que quando a gente vai olhar, o dinheiro do BNDES, ele vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o dinheiro do BNDES vem do Tesouro Nacional, o dinheiro do BNDES vem de operações, tem PIS/PASEP, ou seja, é dinheiro público. Então, esse dinheiro, ele está alimentando o caixa do BNDES para dar um retorno. Então, tem que ser um retorno. Não pode ser um retorno ruim. Ou seja, tem que cuidar muito de como usa esse dinheiro, né, Juliana? E você conversou sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte. O que a gente pode falar? Qual é a forma correta de investir o dinheiro do BNDES? Afinal, para que a gente tem isso, né? Isso deve ter uma lógica. Eu queria que você nos ajudasse a entender melhor isso. Juliana Rosa. Boa tarde, Oineg, Débora, boa tarde para o nosso ouvinte. A gente tem muitas perguntas em torno do papel do BNDES, Oineg, principalmente essa semana, né, esse assunto voltou à tona porque o presidente Lula deu declarações de que precisava ajudar os países vizinhos, a Argentina, né? A gente conversou sobre isso, falando que tem que tratar com carinho a Venezuela, Cuba, e aí todo mundo começou a falar sobre isso, essa preocupação, porque no passado o BNDES foi usado com um subsídio de dinheiro público, né, do Tesouro, para poder bancar operações que não faziam sentido para a economia brasileira, nem mesmo para o próprio retorno do banco, como você está colocando. E aí eu achei importante, entre outras dúvidas que a gente tem de agenda econômica do governo Lula, ter essa conversa. Foi uma entrevista muito boa, muito esclarecedora com o Gabriel Galípolo, que é o número 2 ali do Ministério da Fazenda, para que a gente possa ter uma transparência em relação ao que realmente o governo Lula quer fazer com as políticas públicas ali, principalmente, como a gente está colocando aí do BNDES. E aí, o que o Gabriel colocou, Ené, que eu acho muito importante, que ele garantiu, é que a gente não vai ter a volta de políticas do passado. Ele disse que o objetivo é fazer operações com transparência, que tenham interesse para o país e, principalmente, que tenham garantias. Ou seja, se houver, por exemplo, o financiamento do BNDES para a construção do gasoduto na Argentina para trazer gás aqui para o Brasil, o BNDES poderia bancar ali como operação de empréstimo, até porque ele falou, pode ser um banco privado, mas difícil imaginar que um banco privado vá assumir o risco da construção de um gasoduto na Argentina. Enfim, uma obra de anos, né? A Argentina, assim como outros vizinhos, né? A região aqui sempre pode mudar regras, tem insegurança jurídica, tem mudanças de governo que aí, de repente, pode cobrar imposto para poder exportar o gás, ou pode não mandar mais o gás, enfim, as políticas são muito instáveis na região, né? Então, provavelmente é uma operação que um banco como o BNDES é que pode bancar se houver, né, ali se chegar à conclusão que realmente isso é importante aqui para a economia brasileira, trazer esse gás, por exemplo, né, que foi o exemplo de obra que o Lula deu essa semana. Mas aí teriam as garantias, por exemplo, se o exportador não pagar, tem um fundo garantidor para que haja, então, pagamento através dessas garantias, como, por exemplo, contratos de trigo, né? Coisas que você possa trocar rapidamente, fazer valer as garantias e o BNDES não ter prejuízo. Então, Enéas, eu achei que foi esclarecedor, porque ele falou, olha, a gente não tem
hoje o BNDES olhando para coisas que foram feitas no passado. Ele disse que é um BNDES moderno, que está de olho em pautas ambientais, sustentáveis, e o Mercadante, Aloysio Mercadante, que vai assumir ainda oficialmente como presidente, ele acaba ficando ali embaixo dessas políticas da Fazenda, porque o Mercadante tem ali um olhar de desconfiança maior hoje na economia, porque ele trabalhou no governo Dilma quando foi o auge ali das operações do BNDES. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Que é importante não demonizar o BNDES. O BNDES é importante para políticas que tenham interesse aqui para o Brasil, para os exportadores, para a gente atrair investimentos e fazer coisas que sejam interessantes aqui para a sociedade brasileira. E quando o Lula fala ali em Cuba, Venezuela e tal, é até mais a tua área, né? O que eu ouço muito na economia é que a gente tem até poucas condições de aprofundar muito sinergias econômicas, porque a gente exporta muita coisa parecida, né? Então é difícil você imaginar uma área de livre comércio, mas enquanto bloco político, hoje é visto como algo que é importante, né? Que o Lula reate essas pontes que foram quebradas aí nos últimos anos, porque é muito mais fácil o Brasil negociar vários temas importantes aqui para a sociedade brasileira em bloco, como fazem outros países e outras regiões também, né? A Ásia negocia hoje como bloco, a Europa, né, como bloco europeu. Então, tem, obviamente, um valor importante você se dá bem com os vizinhos, mas isso não significa necessariamente construir um porto em Cuba ou uma estrada na África, enfim. Né? Faz sentido você reatar as relações para poder a gente, enquanto Brasil, ter uma força dentro de um bloco para chegar mais fortalecido nas negociações com o mundo. Né? Eu achei a entrevista bem interessante, viu, Eneg? Esclareceu alguns pontos relevantes aí para o desenvolvimento econômico. Está no YouTube do Band Jornalismo a entrevista com o Ih, travou no finalzinho. Travou. Mas acho que a gente consegue refazer a conexão. Acho que é importante, eu não sei se ela deve estar desconectada agora. O dado importante é a palavra importante é a palavra transparência. É fundamental que se você vai botar dinheiro público, e o BNDES é dinheiro público, em alguma operação, seja no exterior, seja no Brasil, aquilo seja transparente. O BNDES colocou no governo do PT dinheiro em Cuba. Colocou dinheiro em Cuba. E se você for olhar as condições desse investimento feito em Cuba, não são as condições usuais. Está ouvindo? Agora a Juliana voltou, né? Voltou. Então, eu acho que deu um probleminha na internet aqui. Você estava falando que está disponível no Band Jornalismo, a entrevista que você fez, e eu iria te perguntar uma coisa, eu ia te falar, e eu estava falando aqui. A palavra-chave é transparência, né? Se você vai botar o dinheiro na Argentina, em Marte ou no interior do Brasil, não é esse o problema. Desde que tudo esteja claro e transparente. O Brasil colocou no governo do PT dinheiro em Cuba. Aí você vai olhar, tudo cercado de mistério. Aí quando foram olhar os números, viram que o prazo para pagar era de 25 anos, quando o normal seria 12. Ah, pera, por que eles ganharam 25 anos em vez de 12, que é o prazo normal? Aí, para equalizar a taxa de juros também 25 anos, quando o normal é 10. Não tinha cobertura para risco político. Os recebíveis era produção de charuto. Aí fica aquele negócio, você diz, não, mas peraí. Vocês falaram isso antes? Ó, gente, nós vamos botar um dinheiro em Cuba, com 25 anos de prazo para pagar e não 12, e nós vamos receber em charuto. Tudo bem, Brasil? Aí o Brasil fala tudo bem, aí é tudo bem. Agora, o que não pode é ficar aquela história. O Bolsonaro usava o sigilo para esconder até a vacina dele, né? Mas daí fica o BNDES dizendo, isso aqui é sigilo comercial. Como sigilo comercial? O dinheiro é meu, pô. Você está fazendo sigilo comercial com o meu dinheiro? Então, eu acho que foi importante o que ele falou. Boa entrevista essa que você fez. Agora, a gente tem que continuar monitorando, porque não dá para pegar leve. Porque tem um histórico justamente do governo do PT e que não foi transparente, né, Juliana?
O passado os condena, né? Não é da cabeça, né, de um grupo de malucos que tem essa desconfiança em relação a usar mal o dinheiro público. Então, por isso que eu achei importante, acho que é importante, como você falou, a gente monitorar, continuar com essa boa relação ali com o governo, o novo governo, para que a gente possa traduzir, né, realmente o que está acontecendo, trazer transparência, trazer confiança, porque isso tudo depende desse ambiente de confiança econômica, que é, no final das contas, o que faz os empresários, seja aqui no Brasil, seja no mundo, tomarem a decisão de investir no Brasil. Então, é importante que a gente possa ter essa clareza, que o BNDES sirva de instrumento para poder colocar em prática projetos que bancos privados normalmente não se arriscam, não têm interesse, né? O banco público está ali para isso, para gerar oportunidades que possam favorecer a sociedade brasileira. E acho que a gente precisa, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um problema sério, né, que não vai ser resolvido rapidamente, que é uma visão muito ideológica das coisas, né? Então, acha que no final das contas tem que não só não emprestar dinheiro para Cuba ou para Venezuela, mas condenar, porque realmente são governos que são, no mínimo, condenáveis, né? Que são ditaduras e que tem uma série de questões sociais, né, humanas, de direitos humanos. Mas vem cá, uma coisa que é interessante a gente refletir, né? Brasil, países, né, não só o Brasil, não são amigos, né? Eles têm interesses. Então é importante também que a gente possa olhar de uma forma pragmática, porque a China, por exemplo, tem uma série de questões questionáveis também, né, de questões de direitos humanos na Covid, a Covid zero, prendia, trancava as pessoas nos hotéis e ninguém questionava romper, fazer embargo à China, até porque senão o mundo quebra, né? Você faz embargo à China. Então, acho que a gente tem que também dividir, olhar, separar o joio do trigo, né? Aquilo que é pragmático no sentido da gente manter boas relações com vizinhos que são interessantes do ponto de vista político, geopolítico, até econômico, né, em algum sentido, e não misturar as coisas, porque acho que no Brasil está tudo muito misturado, né, Weneg? Então, e acho que é importante também que o governo seja claro, né, porque realmente eles estão com uma falha de comunicação, muitas vezes misturam o joio no trigo, e a gente, jornalista, tem que correr atrás para tentar separar e entender, afinal, o que é o joio e o que é o trigo, né? Sem dúvida, você foi no ponto. Corajoso com a Venezuela e ficar sabujo com a China não dá, né? A Arábia Saudita também, outro exemplo. Então, é usar um sistema métrico decimal, né? 1 metro vai ter 100 centímetros para todo mundo. Óbvio que a gente não vai abençoar e não pode abençoar, não pode passar a mão na cabeça e tem que condenar o que se pode condenar. Agora, a força política tem quem tem, não dá para ficar brincando. Juliana Rosa, Economia é com você. Valeu, obrigado, beijão. Obrigada, beijão. E amanhã tamo junto. Valeu, Gil, até amanhã. Agora, 1h em ponto pelo horário de Brasília.